Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Técio, né? Sou professor de História. A gente vai conversar um pouquinho sobre o nosso assunto dessa semana. Nessa semana a gente vai falar um pouquinho sobre o Rio de Janeiro que Dom João VI criou. Esse é o assunto que nós vamos discutir essa semana. Então a gente vai usar o livro, o nosso livro já está marcado as páginas, já está tudo certinho. Então para vocês fortalecerem um pouco o aprendizado, vocês dêem uma olhadinha nesse vídeo e leiam o livro, por favor. Vê só, o que acontece é o seguinte, para a gente entender por que a gente vai estudar o Rio de Janeiro, a gente precisa entender o seguinte, no começo do século XIX, 1808, 1807 mais ou menos, a família real portuguesa fugiu de Portugal e veio para o Brasil. Fugiram por causa de Napoleão Bonaparte, das pressões inglesas, vieram para o Brasil. Quando chegaram no Brasil, a gente vai perceber que muita coisa vai precisar mudar. E isso vai provocar mudança na vida das pessoas que estão no Brasil, das pessoas em Portugal. Muita coisa vai ser boa, vai ter algumas coisas negativas, mas vai ter muita coisa boa também. Então a gente vê o seguinte, em 1808, quando o príncipe Dom João era príncipe regente de Portugal, ele vai ser o futuro rei Dom João VI. Quando o príncipe regente chega no Brasil, o Brasil era um país extremamente atrasado. O Brasil era uma colônia pobre, era um lugar que não era muito bonito. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, em 1808, a cidade que era melhorzinha, mais arrumada, era o Recife, porque o Recife tinha passado por transformações no período dos holandeses. A gente tinha isso aí de vantagem. Mas a capital do Brasil era o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro era uma cidade simples, uma cidade que não era organizada, não era bem estruturada. Inclusive, então, era uma capital muito feia. Então foi necessário que o príncipe Dom João tomasse algumas medidas, porque como ele era um príncipe, ele iria receber embaixadores de fora, ministros de fora e quem sabe alguma personalidade. Então, a primeira coisa que Dom João VI faz é montar uma equipe para urbanizar a cidade do Rio de Janeiro. Quando a gente fala em urbanizar, significa construir, abrir ruas, construir sistema de canaletas de esgoto, criar uma cidade efetivamente. Então, Dom João VI, o futuro rei, ele vai para o Rio de Janeiro e ele começa então a transformar essa cidade. A primeira coisa que ele faz, vai repercutir muito na nossa vida, vai ser a questão da abertura dos portos às nações amigas. Então ele passa a receber pessoas de fora. Até então, isso não era permitido. As pessoas não podiam vir para o Brasil sem autorização dos portugueses lá em Portugal. Só que agora o rei de Portugal mora no Brasil. Então Dom João abriu os portos à presença de estrangeiros e essas pessoas começam a fluir para cá, começam a vir para cá. Com a abertura dos portos, o governo passa a centralizar toda a sua administração no Rio de Janeiro. Para facilitar a vida do próprio governo, Dom João VI resolve inaugurar ou fundar o Banco do Brasil. O Banco do Brasil vai ser criado com a função de centralizar todo o dinheiro arrecadado pelo governo. Então o Banco do Brasil é criado por Dom João VI nesse período. Então a gente vai ver que o banco aparece. Nessa época, e como sempre, conhecimento é muito importante. Os portugueses trouxeram de Portugal um grande número de livros e obras de arte. Só que não tinha onde colocar. Como não tinha onde colocar, Dom João resolve construir a Biblioteca Real do Brasil. Então, pela primeira vez, o Brasil vai ter uma biblioteca com livros e livros de que havia de melhor no mundo. Porque a biblioteca portuguesa, ela vai ser toda transportada para o Brasil. Então, Dom João vai inaugurar a Biblioteca Real Portuguesa.
A Biblioteca Real Portuguesa, com o passar do tempo e com a independência do Brasil, vai se transformar na Biblioteca Nacional, uma instituição antiga que está lá no Rio de Janeiro, que existe até hoje. Bom, já que ele abriu uma biblioteca, significa dizer que ele vai liberar a criação de cursos superiores no Brasil e a criação de escolas. Então o Brasil passa a ter escolas e passa a ter curso superior. Então a coisa começa a melhorar na vida do brasileiro. Lembrando o seguinte, antes da abertura dessas escolas, as pessoas que queriam estudar tinham que ir para a Europa. Então a partir de agora a coisa vai ser facilitada em termos de estudo. As pessoas podem vir para cá para estudar, ou no Rio, ou no Recife, ou em São Paulo ainda, os cursos aparecem. Então a vida começa a melhorar para o brasileiro que tem algum dinheiro. Então, diante desse processo, a gente percebe também que muita coisa vai mudar. A gente vai ver que aparece a vida noturna, as mulheres passam a se arrumar melhor, passam a surgir novos hábitos de consumo. Então as pessoas começam a se vestir melhor e se vestir à francesa, que era a moda da época. Então começa-se a ter a presença das famosas modistas. Modista é o que a gente pode chamar hoje de costureira, não é nem costureira, modista na prática são as pessoas que vão ser quem faz a moda, quem vai desenhar, quem vai cortar, quem vai arrumar. Então a gente vai dizer então que aparecem as grandes costureiras no Brasil. Então o Brasil passa a ter uma vida mais efetiva, uma vida na cidade. As pessoas passam a visitar os outros, passam a ter locais de encontro, abrem-se praças. Então a cidade passa a ter uma vida melhor do que existia. Não acontece em todo o Brasil, acontece nas grandes cidades, e as grandes cidades elas eram poucas nessa época. Basicamente Recife, São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro, que é a sede do Império. Então esses novos hábitos aparecem. Querendo ou não, a gente vai perceber que essa vida nova, esses novos hábitos favorecem a elite comercial, a elite brasileira, que são os grandes comerciantes e também, no Nordeste, são os grandes produtores rurais. Então eles começam a perceber a importância do Brasil ser um país independente a partir disso. Então a gente diz que a presença da família real portuguesa no Brasil, ela abre o caminho para a nossa independência. Então é o que acontece. Mas o que é que Dom João faz mais que entra na nossa história de uma forma bem efetiva? Bom, nessa época não existia filmadora, não existia celular, não existia máquina fotográfica. Então, para se registrar o que foi feito, se usava muito os pintores. Então, Dom João, ele contrata uma missão, um grupo de pintores franceses que vem para o Brasil para retratar as nossas paisagens e o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Então, Dom João traz para o Brasil a missão artística francesa. A gente vai ver pintores de origem espanholas, muitos franceses e alguns holandeses. Eles vêm e começam a retratar imagens que até hoje elas fazem parte do cotidiano dos nossos livros de história, de arte. Então a gente tem Debré, a gente tem Rugendas, a gente tem muita gente boa pintando o Brasil no século XIX.